Olá, queridos alunos. Vamos para mais uma videoaula da nossa disciplina de Administração da Produção e Operações. Hoje, nós vamos iniciar nosso conteúdo relacionado a arranjo físico e fluxo. Nós vamos tratar dos principais tipos de arranjo físico dentro do processo, e como eles podem influenciar, dentro dos processos de produção. Vamos lá. Bom, queridos alunos, esse tema será dividido em duas videoaulas. Nós vamos tratar durante essas duas aulas, sobre o que é arranjo físico, seus objetivos, benefícios e importância, tipos de arranjo físico, e seus, notórios benefícios que a gente tem no dia a dia e na prática da organização. Então vamos lá, vamos começar e tratar desse assunto tão importante para os processos de produção. Bom, queridos alunos, para iniciar, nós vamos introduzir esse tema falando sobre arranjo físico, que nada mais é, do tão falado layout. O layout nada mais é do que a disposição, de tudo aquilo que está no espaço físico, dentro da operação. Então, se a gente pensar em um processo produtivo de, por exemplo, de uma marmoraria, a gente poderia pensar o quê? Onde está o material, a matéria-prima, ou seja, o mármore bruto, o granito bruto, conforme chega, da sua extração, onde está o maquinário de corte, onde estão dispostos, os locais adequados para poder armazenar esse produto depois de pronto, qual é o fluxo das pessoas dentro desse ambiente e se esse ambiente proporciona uma alta produtividade. Então, o arranjo físico, ele é essa disposição dos recursos físicos, para que a operação ocorra de tal modo a garantir a maior produtividade possível. Então, ele é extremamente importante dentro e inserido, dentro do processo produtivo. Tratando de objetivos do arranjo físico, a gente trata, de reduzir custos de manuseio de materiais. Por exemplo, a gente tem que entender onde esse material está disposto e se ele está no melhor local possível para trazer o menor esforço, o menor tempo, o menor consumo, de qualquer tipo de recurso que esteja ali disposto, seja um recurso físico, seja um recurso humano. Então, essa é o primeiro princípio: garantir espaço para os equipamentos e máquinas de produção, ou seja, tem que ter o espaço suficiente necessário para que esses equipamentos sejam utilizados plenamente. Permitir elevada utilização e produtividade da mão de obra, das máquinas e do espaço. Como já venho dizendo, máxima produtividade, que eu aproveite os recursos da melhor forma possível, com máxima eficiência. Garantir espaço para banheiros e outros cuidados, dos empregados, porque faz parte do processo e faz parte do arranjo físico e do layout da organização. Permitir facilidade de supervisão, então tem que ter simples para que eu possa, de fato, perceber o que está ocorrendo naquele local. Facilidade de manutenção, dos materiais, ou seja, os equipamentos dispostos, eles têm que estar de tal forma que possa facilitar a manutenção desses equipamentos, além de atingir os objetivos com o menor investimento possível. Então, esses são os objetivos principais do arranjo físico. Bem, observando esses objetivos, e o conceito a qual, o arranjo físico se refere, nós temos os seguintes benefícios. Primeiro, segurança. Segundo, extensão do fluxo. Terceiro, clareza de fluxo. 4. Conforto na mão de obra. 5. Coordenação gerencial, acesso, uso do espaço, flexibilidade de longo prazo. No que tange à segurança, nós temos aí o que? Um arranjo físico adequado, ele leva em consideração saídas de emergência sinalizadas e desimpedidas, passagens marcadas e livres,
Então, a gente tem toda uma estrutura respeitando os procedimentos de segurança, os protocolos de segurança, para que a gente tenha condições de fato, né, ter um arranjo físico adequado, né, à situação, né, daquele arranjo produtivo. Extensão do fluxo, a gente tem o que? Canalização do fluxo de materiais, né? Ou seja, a gente já tem ali um fluxo certo de materiais, a gente sabe por onde deve percorrer. Vocês lembrando da nossa aula anterior, que a gente fez lá um fluxo, né, que é diferente, que é um fluxo de processos, mas no fluxo de arranjo físico, ele é semelhante do ponto de vista que você sabe por onde o material deve caminhar, por onde, o que caminho ele deve percorrer, né? A minimização, né, das distâncias percorridas pelos recursos de transformação. Então, qual é a menor distância? Qual é a melhor forma, né, no sentido de reduzir, né, todos os custos, né, de produção, inclusive custo com pessoal, custo com tempo, clareza de fluxo, fluxo de materiais e clientes sinalizado, clara e evidente, né, para todo mundo. Conforto da mão de obra, por quê? Porque você vai alocar a mão de obra nos locais, né, com o menor desconforto possível, né, e da melhor forma possível. Tá ventilado, tá na sombra, tá bem tratado, tem banheiro próximo, tá sinalizado, relacionado à segurança. Tudo isso é analisado. Coordenação gerencial com arranjo físico bem feito é mais fácil você coordenar, tem um acesso mais rápido, você utiliza o espaço, né, da melhor forma possível. É como um arranjo físico, eu comparo com você fazer um móvel planejado para sua casa, né? Você faz um móvel sob medida para utilizar aquele espaço da melhor forma possível, para ter mais funcionalidades possíveis, para que você, né, ganhe tempo com, né, com tudo e, logicamente, sobre a sua perspectiva, né, para ser utilizado da melhor forma possível. Flexibilidade de longo prazo, por quê? Porque você pode alterar, né, o arranjo físico à medida que a necessidade das operações mudarem. Então, conforme for mudando, você tem condições de mudar e alterar. Bom, qual a importância do arranjo físico na organização, né? A gente pode falar dentro desse processo, né, de como pode atrapalhar um arranjo físico inadequado, né? A gente tem o que é que pode ocorrer. Padrões de fluxos longos ou confusos, você não sabe, né, de fato por onde o material deve percorrer, né, quais são as etapas, né, que ele deve seguir, né, qual é o fluxo adequado desse material, onde eu guardo o material pronto, acabado, matéria-prima, né? Então, filas de clientes se formando ao longo da operação, tudo isso leva em consideração o arranjo físico. Então, uma fila que é formada de maneira adequada atrapalha o processo, né? Corredores muito curtos, um lugar com baixa iluminação, tudo isso gera inconvenientes, né? Tempos de processo longo, né? Operações que se tornam inflexíveis, fluxos imprevisíveis e altos custos. Então é importante, né, o arranjo físico para que todos esses padrões inadequados sejam eliminados e a gente substitua isso por, né, um arranjo fluido e que de fato garanta a máxima eficiência da organização. Quando é que pode se perceber que existe um problema no arranjo físico? Vamos imaginar agora que você é um consultor empresarial e está ali observando o processo, né, dentro de uma organização. E quais são os sintomas que você percebe que esse aqui é um problema de arranjo físico? Então a gente tem, por exemplo, demora excessiva. Você está perda de tempo no deslocamento. Quando você demora muito um processo acontecer, né, você pode observar, né, que ali cabe um ajuste de arranjo físico, um fluxo confuso de trabalho, decisões errôneas e consultas desnecessárias por proximidade, excesso de fluxo secundário, né? Excessiva acumulação de pessoas. Quando você olha para uma empresa que vê um monte de gente no mesmo lugar, né? Pode ir atrás que ele é algum problema de arranjo físico, né? Tá dando alguma coisa errada naquele processo, ou então acúmulo de documentos, as unidades incham, né? Deve aumentar o espaço físico, fica difícil. Então ali mudança no arranjo pode facilitar. Projeto deficiente de locais de trabalho, devido à vontade do grupo, preferências pessoais, você acaba mudando, né, os ambientes de trabalho para adequar pessoas e não ao fluxo de processo. Então é importantíssimo que a gente se atente a esses sintomas
para que a gente possa detectar adequadamente, né, problemas de arranjo físico, certo? Então a gente fica por aqui nessa aula. Na próxima aula a gente dá continuidade a esse tema. Até lá!